convidar primeiro para nós elevar o nosso pensamento a Deus. Então pedimos a Deus e aos amigos espirituais que eles possam estar conosco, fazendo com que esse momento de reflexão assim acerca dos ensinamentos da doutrina espírita também possa ser um momento em que as nossas energias dos nossos lares se renovem. Porque sabemos que quando estamos reunidos em nome de Jesus, Ele está conosco. Que assim seja. Muito bem. As notícias da semana são auspiciosas. Primeiro porque nós começamos agora um capítulo novo. E a notícia que eu tenho para dar para vocês é que é um capítulo que ele encontra algumas controvérsias dentro da doutrina espírita, né? Esse capítulo 4 da parte primeira, que vai encerrar a parte primeira, né? Após 3 encontros, nós estaremos daí na parte segunda do Livro dos Espíritos. Ele fala do princípio vital. E o princípio vital, ele tem uma, vamos dizer assim, ele tem uma participação muito especial quando nós estamos no Livro dos Espíritos. Como essa primeira parte do Livro dos Espíritos ela será mais tarde tratada na Gênese, quando nós vamos para a Gênese, nós não vemos esse uso tão intenso da expressão princípio vital, e nem de fluido vital. A gente vê Kardec falando muito sobre fluido ou sobre fluido matemático, sobre fluido ou fluido magnético. E isso gera uma série de dúvidas sobre as ligações que o fluido lá da Gênesis tem com o fluido vital que é tratado aqui no Livro dos Espíritos. Eu vou tentar fazer uma abordagem, vocês vão perceber que eu vou me ater aos pontos que são mais relevantes do tema, porque não está nos nossos objetivos um estudo mais aprofundado dessa matéria, assim como não está nos nossos objetivos polemizar em torno dela, mas entender basicamente o que é e como funciona esse princípio vital, ou fluido vital, né? O nome do capítulo é princípio vital. Nós sabemos que Kardec utiliza essa palavra princípio quando ele quer relacionar que esse fluido vital, ele, no princípio, ele era diferente do que ele é agora, né? Transformado sobre várias outras modalidades. Então ele vai usar princípio espiritual, princípio material, princípio vital, para indicar que ele está falando daquele elemento num estado mais primitivo que o atual. Esse é o entendimento que ele faz nós termos. E nessa primeira parte ele quer diferenciar seres orgânicos de inorgânicos. Ora, esse foi um conteúdo que todos nós tivemos na escola, lá no ensino regular, né? Então, para nós, a primeira distinção ela é muito fácil de se perceber, né? Porque a gente já viu ela quando a gente estudou lá, como eu disse, no colégio normal. O que nos importa é que depois ele vai fazer essa distinção tratando de seres orgânicos e inorgânicos, falando de fluido vital. Mas a primeira análise que nós vamos fazer é só recapitular, como é feito no Livro dos Espíritos, o que são seres orgânicos e o que são seres inorgânicos. E a primeira coisa que o Livro dos Espíritos nos diz é que os seres orgânicos nascem, crescem, reproduzem e morrem. Os seres inorgânicos eles não passam por essa transformação. Um exemplo de um ser inorgânico, por exemplo, é uma pedra. Ela não nasce, ela não cresce, ela não se reproduz e ela não morre. Os seres orgânicos, como por exemplo é o homem, como por exemplo é um animal, como por exemplo uma planta, ele passa por todos esses ciclos, né? Mesmo a planta, ela nasce e morre. E durante a sua vida ela vai se reproduzir e vai crescer. Então essa é a diferença. Quando ele fala dos seres inorgânicos, ele diz que os seres inorgânicos não têm vitalidade. E aí ele já começa a associar com essa palavra que ele vai usar, que é o vital, né? Então, aquilo que não tem vitalidade, ele não é um ser orgânico, ele é um ser inorgânico. Ou seja, ele tem uma formação de matéria, onde os elementos, que são as moléculas, também se aglutinam, mas essa aglutinação ela não produz a vida. O que nós estamos entendendo como vida aqui? O nascer,
crescer, multiplicar e morrer. Esse é o que nós vamos entender como vida para o efeito do nosso estudo. Então lá ele cita os exemplos, né? Como eu disse, os minerais, a água e o ar. Muito bem. Aí ele começa a fazer outras distinções. A partir da pergunta 60, porque esse comentário anterior está fora de qualquer pergunta. E a primeira pergunta que se faz é se a força que une os elementos da matéria de um corpo orgânico e de um corpo inorgânico é a mesma força. E a resposta é sim. As moléculas de um ser orgânico ou as moléculas de um ser inorgânico, elas são atraídas por uma força que chama-se lei de atração. Eu vou lembrar aqui que a gente já falou um dia, né, dessa busca que os átomos especialmente fazem, mas que as moléculas também fazem, quando eles procuram completar a última camada de valência dos seus elétrons, né? E é essa atração entre os elétrons é que vai provocar exatamente essa união, porque eles querem se tornar estáveis. Então essa força num mineral, num vegetal, num animal e num homem é a mesma, é a força de atração, e não é isso que muda. A 61 é a pergunta: há diferença entre a matéria do corpo orgânico e a do inorgânico? Nós já tínhamos essa questão solucionada quando a gente falou da questão 27, onde a gente definiu que só existe 3 elementos básicos, né? O Criador e as suas 2 criações, que é matéria e espírito. Como ele está perguntando a matéria de um corpo e a matéria de outro orgânico, nós já temos resposta. A matéria é sempre a mesma. Toda a matéria ela saiu do fluido cósmico universal. E aqui é importante, gente, não vamos confundir fluido cósmico universal com fluido vital. A gente vai avançar para perceber que o fluido vital é um dos tipos que o fluido universal se transforma. O fluido universal se transforma em várias coisas, inclusive na matéria. Né? Mas vamos deixar isso para a sequência das perguntas nos mostrar. Então, diz, a matéria é sempre a mesma. Porém, nos corpos humanos, a matéria está animalizada. E vejo que quando ele fala da matéria estar animalizada, ele não está falando só dos animais, né? Porque a planta é orgânica. Então, quando ele fala que a matéria está animalizada, ele empresta uma palavra que não pode ser tida somente como se fossem os animais. E logo adiante eu vou explicar por que ele vai insistir nesse termo de animalizada, mas eu vou guardar a surpresa para um pouquinho mais adiante. Aí ele pergunta, muito bem, qual é a causa dessa matéria orgânica estar animalizada? E aí ele diz, esta matéria, ela está ligada a um fluido especial. E o nome desse fluido é o princípio vital ou fluido vital, qualquer dos 2 nomes que vocês quiserem utilizar. Então nós podemos deduzir que a matéria inorgânica ela não tem princípio vital. É o que nós conseguimos concluir dessa resposta. Então eu fiz aqui um comparativo, né? Uma tabelinha para nós entender qual a diferença entre o orgânico e o não orgânico e o inorgânico. Quanto à vitalidade, nós vimos lá que o inorgânico ele carece. Se ele carece é porque ele não tem. Então, o inorgânico não tem vitalidade, o orgânico tem. O que une a matéria é a mesma coisa, a atração nos 2 casos. A matéria do inorgânico ela não é animalizada, e a matéria do orgânico é animalizada. E o fluido vital, vocês me desculpem, aí está errado, tá? No inorgânico ele não existe, mas no orgânico ele existe. Então esse carece de uma correção ali na lacuna dos orgânicos. Os seres orgânicos eles possuem fluido vital e os inorgânicos não possuem. Então vamos para a questão 63, quando ele começa a perguntar agora sobre esse princípio vital. E ele pergunta, é um efeito ou uma causa? E a resposta é uma resposta complexa, porque ele diz, princípio vital é causa e é efeito. E aí como é que ele nos explica isso? A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Qual é esse agente? O princípio vital. Então nesse caso ela é causa. Ele é a causa da existência da vida. Mas ele também é consequência, porque a vida, quando nós
estamos vivendo na matéria, ele vai nos reabastecer de fluido vital. Então, nesse caso, ele também é feito. A causa é o funcionamento do corpo orgânico e a consequência, o efeito, é a produção de fluido vital. Então, ele diz, um separado do outro, o fluido vital, a vida não existe. Se nós separarmos o fluido vital da matéria, não existe a vida. Nem na matéria e nem no fluido. A vida só existe quando eles se unem. Né? E aí eu vou lembrar a questão 27 aqui, que não está na nossa sequência, mas só para nós nos lembrar lá dos dois agentes, elementos gerais do universo que a gente discutiu na 27. Que as duas criações de Deus são matéria e espírito. O resto tudo deriva desses dois princípios, para nós poder falar na questão seguinte. Na questão seguinte, Kardec pergunta assim, mas então, visto que espírito é matéria, lá na 27 já disse que é os dois elementos constitutivos, existiria mais um elemento que é o princípio vital? Um terceiro elemento que Deus criou? E daí ele diz não. Porque o fluido vital, antes de ser fluido vital, ele era fluido cósmico universal, ele era matéria, ele era princípio material. Então ele não é um terceiro elemento. Ele é uma transformação do fluido cósmico universal. Então ele diz, é um elemento como oxigênio e hidrogênio. Por quê? Porque hidrogênio e oxigênio também são matéria. O carbono também é matéria. O ferro também é matéria. Todos eles tiveram a mesma origem. E essa origem é fluido cósmico universal. Fluido vital é uma transformação do fluido cósmico universal. Aí aqui a pergunta é respondida com a afirmação de que sim. Né? Ele confirma a pergunta. Então eu vou ler a pergunta como se eu estivesse afirmando. A vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, e sim numa propriedade especial da matéria universal devido a certas modificações. Ou seja, a vitalidade tem seu princípio no fluido cósmico universal, na matéria primitiva. É uma transformação simplesmente dela. No 65, diz a confirmação do que a pergunta anterior já disse. Porque ele pergunta onde é que reside o fluido vital. E ele diz, fluido vital tem por fonte o fluido universal. Fluido universal é fluido cósmico universal. É matéria primitiva. É uma das duas coisas que Deus criou, né? A segunda é o espírito, né? Nós que estamos aqui pensando, todos somos espíritos. E aí ele faz a colocação que eu acho que é a pedra angular para nós entender um pouquinho o que é fluido vital, tá? Principalmente para a gente entender lá na frente, quando a gente vai para a Gênesis, o que é fluido vital. Porque ele diz categoricamente assim, ó, fluido vital é o que chamais de fluido magnético. Então, quando a gente ir para a Gênesis, especialmente no capítulo 14 e 15, Kardec vai falar do fluido magnético. Mas ele não vai chamar de fluido vital. Ele vai chamar de fluido magnético. E aí que começam as confusões. Porque as pessoas querem entender que o fluido vital é uma coisa diferente de tudo. Ele não é diferente de tudo, ele é o fluido magnético. Na questão 65, isso está afirmado. É uma afirmação que Kardec faz. É o que chamais fluido magnético. Vamos lembrar aqui que um pouquinho antes de Kardec nós temos Mesmer, né? Quem foi Mesmer? O homem que criou as teorias do mesmerismo. Sobre o que se debruçava Mesmer? Sobre o magnetismo. Qual a grande teoria de Mesmer? Mesmer ele queria provar que o magnetismo que existe no ímã, no material ferroso, também existia na planta, nos animais e no homem. E ele conseguiu provar isso. Isso hoje é uma coisa constatada pela ciência já há muito tempo. Mesmer é um pouquinho antes de Kardec. E Mesmer deu nome para esse magnetismo. Então ele chamou o magnetismo dos metais, ele chamou de magnetismo mineral. O magnetismo das plantas ele chamou de fitomagnetismo. Alguém aqui já ouviu falar que ter uma planta de casa melhora o clima da casa? Alguém aqui já viu falar que se você usar um galinho de arruda atrás da orelha, você afasta a má sorte?
Nós não vamos entrar aqui na discussão se isso é fato ou não. A única coisa que eu quero mostrar para vocês é que existe uma especulação de que as plantas têm um magnetismo, de que elas dispersam um fluido que muda o nosso ambiente. E a gente sabe que viver num ambiente onde a natureza é exuberante é totalmente diferente de você passar um dia inteiro dentro de 4 paredes de concreto. Então, nós temos que admitir que isso é fato, que existe o fitomagnetismo. Não é diferente dos animais. Os animais têm o seu magnetismo, que influencia nós e o ambiente. É por isso que muitas pessoas têm um animalzinho de estimação, porque se sente bem com o seu animalzinho. E esse magnetismo também existe no homem. Como é que Mesmer chamará no animal? Eu disse que na planta ele chama fitomagnetismo. No animal ele chamará de magnetismo animal. E no homem ele também chamará de magnetismo animal. Então, essa palavra animalizado, que a codificação espírita utiliza, muito pode estar relacionado ao termo da época, porque na época esse magnetismo, quando ele era no animal ou no homem, ele era chamado de magnetismo animal. É por isso que ele vai dizer que a matéria é animalizada, carregada de fluido magnético animal. É esse o entendimento que eu consigo compreender relacionando a época de Kardec com a linguagem que é utilizada. Então, quando a gente vai lá para o estudo da Gênese, só fala em fluido magnético. Fala lá como é que é feita a ação magnética, como é que ela ocorre. E aí a gente não relaciona que ele está falando exatamente da mesma coisa, porque ele disse na questão anterior que o fluido vital é o fluido magnético. A pergunta 66 é simplesmente se o fluido vital tem variação por espécie. E a afirmação é verdadeira, né? Conforme a espécie, cada espécie tem seu fluido vital diferente. Tanto é que eu disse para vocês que até a denominação que a ciência dá é diferente. No caso das plantas é fitomagnético. E ele faz uma outra afirmação que é o princípio vital que nos dá o movimento. Claro, porque o movimento depende de vitalidade. Né? Essa é a função do fluido vital. Nós não conseguiríamos fazer alguém que não tem vitalidade caminhar. Mesmo quando a gente pensa no termo, pensando num ser humano, quanto mais diminui a vitalidade, mais restringe os movimentos, a ponto de uma pessoa não ter movimento nenhum, né? A ponto de algumas pessoas terem só o movimento dos olhos, né? De tal forma a sua sequela por conta de não terem vitalidade. E aí ele pergunta na 67 se a vitalidade é um atributo permanente do agente vital, ou seja, o agente vital sempre tem vitalidade, e ele diz não. A vitalidade só aparece quando ele está unido com o corpo. Corpo de quê? Um corpo orgânico, uma planta, um animal, um ser humano. É necessária a união dos dois para produzir a vida. Quando nós separamos, já foi dito anteriormente na questão anterior, quando nós separamos o fluido vital do corpo, o corpo não tem vida e o fluido vital não tem vida sozinho. Ou seja, o corpo não cresce mais, por exemplo, e o fluido vital também não cresce mais. Também não se reproduz nenhum dos dois. Os dois estão, na verdade, mortos, né? Ou inertes, que seria a palavra mais adequada quando a gente fala de fluido vital. Então, a pergunta A, da questão 67, é exatamente buscar esse termo, né? Poderia-se dizer que a vitalidade está em estado latente, quando o fluido vital ele está separado de um corpo. O que é latente? Ele está num estado em que ele não se manifesta. Mas as propriedades estão ali. Se unir com o corpo, ele vai se manifestar. E aí, por fim, então, as considerações de Kardec, dizendo que o conjunto dos órgãos, por exemplo, vamos tomar aqui os órgãos dos seres humanos. Quais são os nossos órgãos? O coração, o pulmão, o rim. O conjunto deles forma um mecanismo. Esse mecanismo, ele recebe a impulsão, ou seja, para eles começar a funcionar, eles têm que ser impulsionados pelo princípio vital, pelo fluido vital, que existe entre eles. Mas a partir do momento que ele é impulsionado, né, por esse princípio vital, que é a nossa força motora ou motriz, né,
ele passa também a dar produção ao fluido vital, ou seja, os órgãos também passam a absorver e assimilar o fluido vital. Então tá ali, ao mesmo tempo que o fluido vital dá impulsão aos órgãos, também os órgãos mantêm e desenvolvem essa atividade do fluido. Ou seja, nós, durante a nossa vida, estamos, através do funcionamento dos órgãos, mantendo e desenvolvendo a nossa vitalidade. Que é fácil entender quando a gente usa a palavra vitalidade. Né? Se nós entrássemos num estado em que o coração não funciona bem, o pulmão não funciona bem, nós teríamos dificuldade de manter o nosso fluido vital, consequentemente, a nossa vitalidade. Consequentemente, nós tenderíamos à morte. Né? Ou a perda da vida, que é a união desses dois. Eu vou trazer algumas questões aqui que não são referentes ao que nós estamos estudando, mas que mostram por que eu fiz a relação do fluido vital com o fluido magnético, que eu acho que é o que vai nos ajudar nesse encontro e nos próximos dois. Na questão 424, Kardec perguntou se alguma pessoa que estivesse praticamente desencarnando, né? Se não fosse feito nada, ela desencarnaria. Se a gente poderia, de alguma forma, restituir a vida para essa pessoa. E os espíritos dizem, sim, uma pessoa que está prestes à morte pode ter um socorro que vai lhe dar uma sobrevida. Através do quê? Através do magnetismo. Porque ele diz que o magnetismo restitui ao corpo o fluido vital. Restitui o fluido magnético. Que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Ou seja, ele está relacionando aqui que o magnetismo, ou a transmissão magnética, né, ou a oração, se a gente preferir, ela é capaz de prover aquela pessoa de um fluido vital que ela não está conseguindo produzir com seus próprios órgãos. Provendo ela de fluido vital. Que ela não está produzindo, mas que ela recebe de alguém. Na questão 427, de que natureza é o agente que se chama fluido magnético? A resposta, fluido vital. Ela é categórica ao relacionar fluido magnético com fluido vital. 427. Está lá na frente, nós vamos chegar nela. E aí, a par dessa conclusão de que o fluido vital não é nada novo, não, o fluido vital é uma transformação do fluido cósmico universal, que mais tarde Kardec vai começar a tratar e chamar somente de fluido magnético, a gente então abre aí as discussões e as dúvidas. Que tema interessante. Eu não tenho nenhuma dúvida, mas achei bem interessante. Eu diria que esse tema ele tem um desdobramento dentro da doutrina que é uma das coisas que mais atrai, talvez, as pessoas para a doutrina. Porque quando a gente fala em fluido vital, a gente necessariamente vai desdobrar esse assunto na fluidoterapia, que o Centro Espírita faz, que é o quê? A oração, o passe, a água fluida, né? o evangelho no lar, por que não? Né? Que são tratamentos através da reposição do fluido magnético. Então ele abre um campo de estudo que é muito grande. Mas se você não entender a base, se você não entender o início, que é o que eu tentei fazer hoje, uma breve exposição, você, quando chega lá na frente, você começa a criar umas coisas na cabeça que não existem. Vou dar um exemplo. A maneira que a pessoa movimenta a mão modifica a transmissão do fluido magnético. Ora, se ele é um fluido, fluido se transmite por pensamento e vontade, não pela maneira com que a mão é manejada. Eu posso fazer uma oração com as mãos no bolso, que ela vai ter o mesmo efeito de um passe magnético. Então aí começa a se descortinar muitas coisas, se a gente entender bem a origem do pensamento. Se a gente entender bem por que Kardec utilizou, ele vai falar também em fluido elétrico animalizado. É os termos da época. E Kardec não falará sobre o passe, por exemplo.
Em toda a obra de Kardec não tem nenhuma citação sobre passe. Ele fala em cura, na Gênesis, no capítulo 15. Ele abre um título, cura. Porque o passe é um modelo de cura. Ayrton, mas aí Oi. tem uma discussão interessante. Eu concordo com o pensamento, com tudo isso. Mas quando você você se concentra e você vai aplicar um passe, as suas mãos, elas aquecem de uma forma incrível, né? Aí você se pergunta, realmente é só pelo pensamento? Ou ela é um canal de transmissão de energia mais poderoso? Mais poderoso que o pensamento não tem, né, Marli? Não, Pensamento é a desculpa. coisa mais poderosa do nosso Desculpa, eu universo. quero dizer assim que também ajuda, né? A imposição de mãos, né? Cristo fazia imposição de mãos. Então, eu acho assim, é interessante, eu concordo contigo que é o pensamento, concordo com isso, mas que tem efeito na mão da gente, tem. Então, é o que eu disse, a gente tem que tomar a convicção no início para não chegar lá na frente e ver um monte de coisa que, pelo menos, Kardec não contemplou. Pelo menos a obra de André Luiz, vocês sabem, eu já disse isso em algum momento, para mim a obra de André Luiz é o estado da arte da ciência espírita. O que é o estado da arte? É o que há de mais novo, mais revolucionário, mais na frente. De toda a codificação espírita, André Luiz está à frente de tudo. Porque quem lê, por exemplo, Evolução em Dois Mundos e Mecanismo da Mediunidade, vê que o nível que ele fala não é para mim, por exemplo. Né? E quando você visita essas obras, você não vê algumas correlações que muitas vezes as pessoas querem dar. O que eu falo do pensamento e da vontade é que quem manipula o fluido é pensamento e vontade. Mas eu não estou dizendo que ainda não tem muita coisa para a gente descobrir. Eu não estou dizendo que a matéria física ela está descoordenada do fluido, porque elas são a mesma coisa, né? Elas são a mesma coisa, então ela não pode estar descoordenada, né? Eu estou dizendo que às vezes a gente caminha para ilusões que ainda não estão provadas, que ainda não estão fundamentadas. Por exemplo, vou citar um exemplo para nós ter um entendimento. Todo mundo deve conhecer uma passagem da Bíblia que diz que Jesus curou um cego aplicando a saliva dele nos olhos do cego. Eu sei explicar? Não, não sei. Isso aí é coisa que um espírito crístico sabe fazer. Talvez ele nem tenha passado a saliva, né? Mas os apóstolos que viram, não entendendo o que ele estava fazendo, entenderam que ele passou os dedos na língua e depois nas pálpebras do cego. Nós não sabemos. Só a gente não pode criar uma ficção em cima de uma coisa que a gente ainda não está convicto e que a obra não explica. Porque senão a gente começa a teorizar em cima daquilo que não é a base. Então, eu não... O espiritismo é uma ciência, ela é construída. Todos nós aqui que já fomos num banco escolar e fizemos uma pesquisa científica, a gente sabe. Pesquisa científica está sempre se renovando e trazendo mais uma coisa, mais uma novidade. A doutrina espírita é ciência, então ela não tem uma fórmula pronta. Ah, isso é assim, mas ela tem uma base. Quando você pesquisa na física, você pode discutir 300 coisas na física, mas você não pode negar as 3 leis de Newton, senão não é científico. Essa está consolidada, essa é a base. Se você escrever um escrito científico e negar que Newton estava errado, ninguém vai ler teu trabalho, porque ele não é científico. Porque é universal a aceitação das 3 leis de Newton. No espiritismo funciona da mesma forma. Nós temos muito para descobrir, muito para evoluir, muito para aprender, mas a base de Kardec não pode ser negada. Porque essa base é sólida, é firme, é universal e foi construída com a base científica. De que ciência nós estamos falando? Kardec se utilizou de um método que a ciência denomina método experimental. E ele partiu de uma premissa que tudo aquilo que fosse universal, ou seja, se todos os mortos vêm e me dizem a mesma coisa, isso é verdade. Até agora é verdade, né? Que a verdade muda, a verdade muda. Claro que precisará um outro Kardec para modificar o que o Kardec fez, né? Não vai ser o Ayrton, muito menos a Fernanda, muito menos a Caroline, né? Vai precisar de um outro Kardec, um espírito de escola, um espírito capaz de empreender uma missão dessas, né?
É por isso que o Emmanuel, que todos nós respeitamos, diz assim para Chico, olha, se algum dia eu me afastar de Kardec, me abandona. Porque eu estou fora da casinha. Se eu abandonei Kardec, eu estou fora da casinha, porque Kardec é um espírito muito superior a mim. Né? Então, se eu abandonar ele, me abandona também. E fica lá com o Kardec, que está no caminho seguro. Esse é um conselho de um espírito sábio. Eu queria aproveitar o momento, então, para agradecer a Deus, agradecer a Jesus, que sempre nos abençoa e que nos propiciou que nós tivéssemos acesso ao cristianismo redivivo, que é o Espiritismo, nos vindo a explicar aquilo que ele, na época, ainda não podia nos ensinar. Tenhamos uma boa semana, que os nossos familiares estejam bem, que nós possamos estar na próxima quarta juntos de novo. Que assim seja.